Bem, pessoal, metapneumovírus é um vírus relativamente novo, 2001 foi identificado, né, mas a gente tem ouvido falar dele realmente agora, nesse boom que deu casos no norte e na China, e saiu na imprensa inteira, o OMS posicionou, o governo chinês posicionou, já teve morte aqui no Paraná, né, e ninguém falou de pandemia, ninguém falou de casos graves, está todo mundo falando que aumentou o número de casos e vamos observar qual é o comportamento, né? E dentro desse contexto aqui nos comentários, eu fiz muito vídeo falando ultimamente sobre isso, porque repercutiu na imprensa, todo mundo perguntando, tem matéria na televisão, do mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, Estados Unidos saiu, Europa saiu, né? China saiu, então assim, tá todo mundo preocupado com isso, né? E aí nos comentários, muita gente falando de vacina. Júlio, eu vi que não tem vacina, e quando é que vai sair vacina? Do outro lado tem um pessoal, isso é invenção da indústria farmacêutica para vender vacina, eles querem vender vacina, querem criar vacina, vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, a gente vive no mundo capitalista e normalmente quando surge uma doença que dá o boom, começa a se falar dela, vão em busca das soluções. E hoje em dia as soluções na área de saúde elas sempre vão passar pelo mercado privado. E o mercado privado, quando tem câncer, quando tem qualquer tipo de doença, ele vai em busca de quê? De criar uma solução para vender um produto. Isso é um fato. Não adianta a gente pensar que o mundo é diferente, que o mundo funciona desse jeito. Mas é diferente você achar que estão inventando, que estão criando vírus para poder. Isso aí é as teorias conspiratórias que a gente viu na pandemia e eu falo o tempo inteiro. Não bate, não faz sentido disso. Hoje o mundo é muito regulado, o mundo é muito acompanhado, né? A gente consegue observar bem, né? Essas indústrias são indústrias, né, que já têm séculos, né? E de um modo geral, as indústrias grandes, elas são multinacionais e sabem o impacto que teria qualquer tipo de desvio de conduta no longo prazo. A gente já viu historicamente, já viu, não dá para mentir para vocês, né? E vira e mexe, a gente vê casos de remédios que entram, depois saem, encontram alguma coisa, não tem jeito. Mas, no caso de vacina, vacina é muito regulado sobre o mundo todo. Tanto que a gente fez muito vídeo aqui de vacina do Covid, apesar dos comentários, tem enxurrada de gente que ainda não acredita, já se mostrou por A mais B que a vacina funciona, é eficaz. Claro que a tecnologia ela vai evoluindo, e quando você se cria várias indústrias diferentes no mercado privado, cria uma vacina para uma doença, a vacina não é igual, tem diferença, e às vezes nessa competição a vacina se mostra superior à outra. Não significa que a A não funciona, mas muitas vezes a B é melhor do que a A, mesmo as duas funcionando, e acaba que essa aqui substitui. Aconteceu com muitas vacinas aqui no Brasil mesmo, da casa da Covid, né? A Pfizer teve um grande domínio no mercado global, por algumas características que ela teve, e foi benéfica. Depois surgiram outros, né? O governo brasileiro está comprando outros, isso acontece. No caso do metapneumovírus, a gente vai ver esse mesmo movimento. Não estou dizendo que vão criar vacina, é possível sim, porque o tema está sendo falado. A gente deve ver, sem dúvida nenhuma, como a gente viu no vírus essencial respiratório, que é um vírus que já tinha muito tempo não tinha vacina. Depois dessa revolução da vacina da Covid, com o RNA mensageiro, criaram a vacina do vírus essencial respiratório, inclusive, que foi o líder de internação no Brasil ano passado. A vacina foi aprovada, mas não é liberada pelo SUS, então é possível que o metapneumovírus faça algum movimento desse jeito. Não vi nada da imprensa, não vi publicação, então deve demorar algum tempo se fosse desenvolver sobre alguma vacina específica, mas vamos ver o comportamento. Até agora não mostrou mutação, não mostrou gravidade, comparavelmente com outros vírus de influenza, mas a influenza, por exemplo, tem vacina, vírus sistema respiratório tem vacina, Covid tem vacina. Então é possível, é factível que as indústrias, obviamente visando o lucro, elas vão se movimentar para tentar criar algum tipo de vacina nessa linha. Tá bom? Vamos observar, não precisa de teoria conspiratória, né? Também não precisa fantasia, né? As empresas elas visam lucro, elas vão desenvolver tecnologia de doenças que elas acreditam que vai dar lucro para ela, isso faz parte do mundo que a gente vive. E os governos, a OMS e os outros órgãos vão tentando regular esse tipo de relação, tá bom? Vamos observar, qualquer novidade eu falo para vocês, como eu sempre falei, de forma bem transparente, como eu falo aqui no Brasil, né? Devia ter vacina com vírus social respiratório no SUS, foi o que mais internou, tem vacina gripe, Covid, né? Mas vírus social respiratório, apesar dele não ser mais grave, internou muita gente, não está sendo dada no SUS, né? Dengue, eu fiz vídeo aqui também para vocês, existe vacina, se você tiver dinheiro, você consegue tomar vacina, mas infelizmente não tem dado no SUS, é uma doença que inclusive ano passado matou mais até do que Covid, então qualquer notícia que eu ache relevante eu falo aqui para vocês com toda a transparência, tá bom? Espero que tenha ajudado.